Também me associar às homenagens que estão sendo prestadas ao ex-deputado, ex-embaixador de Portugal, ex-presidente da Câmara de Deputados, Paz de Andrade, sogro do nosso companheiro e amigo Eunício Oliveira. E gostaria também de, ao iniciar minhas palavras, registrar meu pesar pela morte prematura de um pernambucano, um dos mais virtuosos músicos desse país, Iveson Vanderlei Pessoa, que nos deixou no último sábado com 62 anos de idade. Ivinho, como era conhecido, era um guitarrista excepcional, que se notabilizou, entre outras qualidades, pelas grandes apresentações que realizou com a banda Ave Sangria e pela antológica apresentação que fez em 1978 no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, para onde viajou ao lado de Gilberto Gil e da banda A Cor do Som. Era um músico que tirava improvisos geniais da sua guitarra. Trabalhou com Alceu Valença, fez shows ao lado de Geraldo Azevedo, de Xangai, e ultimamente estava muito feliz pela volta dessa banda que foi um ícone do rock dos anos 70, a Ave Sangria, e infelizmente faleceu quando ainda tinha tanto a nos oferecer. Morreu como ocorre com muitos gênios da área da cultura, sem o reconhecimento devido pelo legado da sua obra, de maneira que quero aqui prestar um tributo póstumo a esse grande pernambucano, pedindo à casa um voto de pesar pela morte de Ivinho, que tanto contribuiu para a nossa cultura e com a inspiração a que serviu para muitos dos nossos jovens músicos. Mas, senhor presidente, eu quero falar hoje aqui, chamando a atenção de todos os brasileiros para uma discussão de grande relevância nacional, em que o Senado, no entender da nossa bancada, decidiu entrar com um assodamento imprudente e não recomendável. A do início da revisão do modelo de partilha que adotamos para a exploração do pré-sal. O projeto de lei 131 de 2015, do ilustre senador José Serra, do PSDB, não é outra coisa que não o desmantelamento de um arcabouço jurídico que, a duras penas, estruturamos para garantir a soberania do Brasil sobre essa riqueza nacional. É uma proposta que fulmina dois pontos fundamentais do modelo de partilha: a participação obrigatória da Petrobras na produção de petróleo na camada pré-sal e a condicionante de participação mínima da empresa em pelo menos 30% da exploração e produção em cada licitação. Na prática, essa proposta implode a condição da Petrobras como operadora única do pré-sal e abre as porteiras de um tesouro brasileiro para as multinacionais. É algo que, no nosso ponto de vista, solapa frontalmente a liderança da nossa maior empresa e a fragiliza diante das companhias estrangeiras, ansiosas por expandir sua presença no riquíssimo mercado brasileiro de óleo e de gás. A principal justificativa apresentada pelo nobre autor, o senador Serra, para o seu projeto é de que seria, abro aspas, inconcebível que um recurso de tamanha relevância sofra um retardamento irreparável na sua exploração devido a crises da operadora. Fecho aspas. Ora, de que retardo estamos falando? Ou melhor, que pressa é essa em querer abrir a totalidade do pré-sal
a exploração imediata, atropelando processos e planejamento. Ainda em 2013, realizamos o primeiro e exitoso leilão em que um consórcio de 4 grandes empresas, entre elas a Petrobras, arrematou o Campo de Libra sob o regime de partilha, garantindo que mais de 40% do petróleo excedente ficasse com a União. E mais ainda, por que a pressa, se nós só teremos nova licitação de bloco do pré-sal no ano que vem? Qual será a situação da Petrobras no ano que vem? Poderá ser, e eu tenho certeza que será, até muito melhor do que aquela que era em 2013, quando houve esse leilão de Libra. Um bônus de assinatura de contrato de 15 bilhões de reais àquela época foi pago imediatamente ao Estado brasileiro e, graças à lei vigente, a Petrobras assumiu a maior participação no consórcio, porque além dos 10% que arrematou, teve garantidos os 30% legais de participação, somando 40% do total do grupo. É exatamente essa lei que a nova medida propõe desmantelar, abolindo esses 30% assegurados de saída à Petrobras. Então, classificar a Petrobras como incapaz de gerir e explorar nossas reservas é, no meu entender, fazer menoscabo da maior e mais sólida empresa brasileira. Do ponto de vista financeiro, a Petrobras tem enfrentado todas as dificuldades, deixando evidenciada a musculatura da sua credibilidade. Recentemente, captou 2,5 bilhões de dólares em títulos da dívida com vencimentos em 100 anos. Suas reservas chegam a 30 bilhões de barris e seus parques produtivos somam 11 refinarias, mais uma em construção, 3 terminais de gás natural liquefeito e 2 fábricas de fertilizantes. Do ponto de vista operacional, são sucessivos os recordes batidos pela empresa na produção diária de barris de petróleo, de barris de óleo, atualmente na marca de 2.800.000 barris equivalentes dia. Só no pré-sal temos produzido mais de 800.000 barris diários. Alcançamos 84,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural e a produção de etanol elevou-se em 17%, chegando a 1 bilhão e 300 milhões de litros. Mas eu ouço, com respeito e atenção, a parte do nobre senador Aloysio Nunes Ferreira. Meu prezado líder Humberto Costa, eu assisti hoje no plenário do Tribunal de Contas da União a apresentação do parecer do ministro Nardes a respeito das contas da presidente Dilma relativas ao ano de 2014. E ali ele traz um dado sobre a importância dos investimentos da Petrobras no conjunto dos investimentos federais. O conjunto dos investimentos federais, neste ano que passou, atingiu a marca de 150 bilhões de reais, dos quais 80 bilhões se deveram a esse conjunto petróleo e gás. Investimentos basicamente da Petrobras e suas empresas, as empresas que são ligadas a ela. Pois bem, o que se prevê este ano é uma queda desses 80 bilhões para 20 bilhões. Imagine, Vossa Excelência, o impacto gravíssimo que isso terá sobre a economia brasileira. Vossa Excelência se referiu ao fato de que a intenção do ministro, do senador Serra, de fragilizar a Petrobras diante de seus concorrentes externos. Francamente, meu caro
meu caro líder Humberto Costa. Quem é que fragilizou a Petrobras? Não é o projeto do senador Serra. Foi uma gestão desastrosa, convenhamos. Não há ninguém com mínimo de isenção que considere que a gestão que os governos do PT aplicaram à Petrobras foi uma gestão exitosa. Ninguém. Especialmente nos últimos anos. A Petrobras hoje é a maior empresa, entre as empresas petrolíferas, é a empresa de maior endividamento do mundo. E ela atingiu essa marca de endividamento fabuloso quando o preço do barril do petróleo estava nas alturas. A Petrobras está exaurida financeiramente. Vai ter que reduzir drasticamente o volume de investimentos seus. Não é? É uma coisa trágica o que está acontecendo na Petrobras. Quem fragilizou a Petrobras foram os Pedros Baruscos, os Renatos Duques, os Cerverós. Foi essa turma colocada pelo seu governo para dirigir a empresa. Foram aqueles que fizeram uma política de contenção artificial dos preços para poder artificialmente também conter a inflação e, com isso, fragilizaram enormemente a capacidade de geração de caixa da empresa e, de quebra, levaram o setor sucroalcooleiro a uma crise dramática. Então, é isso que está acontecendo. Agora, veja, eu diria que assodamento e precipitação foi a mudança do marco regulatório. Foi o abandono do marco regulatório responsável por enormes êxitos que levaram a produção da Petrobras a nos colocar num patamar muito próximo à autossuficiência e que foi um êxito que foi celebrado pelo presidente Lula com uma solenidade em que ele mostra as mãos sujas de petróleo, besuntadas de petróleo. Aquilo tudo foi resultado do sistema anterior, do marco jurídico anterior, que foi mudado precipitadamente, assodadamente, pelo governo do PT, diante da perspectiva de uma galinha de ovos de ouro, que era o pré-sal. Diga-se de passagem que uma parte das camadas do pré-sal está sendo explorada no regime anterior, no regime de concessão, que não foi mudado. Então, não há assodamento na parte do ministro Serra e daqueles que, como eu, querem a revisão desse marco regulatório, que é uma forma de, em tempo hábil, porque um ano é pouco para que as empresas se preparem para participar de um leilão, nós tenhamos um leilão em que a Petrobras possa, se quiser, mas não seja obrigada a arcar com 30% de cada um dos empreendimentos. Eu agradeço a parte que Vossa Excelência me concedeu. Excelência, primeiro, não é isso que está escrito no projeto do ilustre senador José Serra. Ele simplesmente revoga a decisão de tornar a Petrobras operadora única e obrigatória e de ter os 30%. Essa colocação do preferencial não há em nenhum momento no projeto. Talvez alguém queira apresentar alguma emenda nesse sentido. Não, tira-se o obrigatório apenas. Fica no obrigatório, fica a critério da gestão da empresa, que eu espero que seja gerido em modos melhores, mais profissionais do que foi até agora. Isso não está escrito no projeto. Talvez até Vossa Excelência possa apresentar uma emenda que minimizaria um pouco as consequências que esse projeto tem. Segundo, se nós formos lembrar o que era o setor sucroalcooleiro antes do governo Lula e antes das orientações que o governo deu à Petrobras, praticamente estava inexistindo no nosso país. A área de biodiesel jamais tinha sido objeto de qualquer tipo de investimento. A Petrobras hoje tem um valor, apesar de todos os prejuízos que acumulou, de 110 bilhões de reais, quando chegou a ter 15 no governo anterior ao nosso. Obviamente que os investimentos da Petrobras nesse ano diminuíram por toda essa crise, pelos ajustes que tiveram que ser feitos, pelos erros que nós reconhecemos que foram feitos. Agora, não somos adeptos da ideia de que devemos jogar a criança juntamente com a água do seu banho fora. A Petrobras é uma empresa forte, é uma empresa saudável, que tem um papel importante para o desenvolvimento do nosso país. Mas, para finalizar essa narrativa... Senador Humberto, me permite? Não, quero apenas só acrescentar ao pronunciamento de Vossa Excelência que, na verdade, em 2009,
quando o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional o projeto que tratava exatamente da legislação sobre o marco regulatório da exploração do pré-sal, de fato ele mandou em regime de urgência. Mas é bom aqui a gente resgatar que, exatamente em função dos apelos que foram feitos naquele momento, inclusive pelo então governador José Serra, o presidente Lula retirou, inclusive, o regime de urgência. Portanto, permitindo, né, que o Congresso Nacional tivesse o tempo suficiente, né, para fazer o debate, para promover o debate. E é exatamente isso que nós estamos querendo nesse exato momento. Eu fico assim me perguntando como é que um tema, né, desta envergadura, um tema de caráter tão complexo e, ao mesmo tempo, de caráter tão estruturante para o nosso país, de repente se queira aqui tomar uma decisão em 30, 60, 90 dias. Né? Repito, um tema de caráter tão estruturante para o nosso país. Isso é lamentável. Eu espero, senador Humberto, que, enfim, que a sensatez prevaleça e que, de fato, a gente tenha o tempo suficiente, né, para dar prosseguimento ao debate acerca exatamente do regime de partilha, que nós entendemos que é o mais adequado, é aquele que mais atende aos interesses nacionais. Inclusive, é importante citar que a descoberta da camada do pré-sal foi algo produzido, feito pela própria Petrobras. E o desenvolvimento da tecnologia para a exploração do petróleo no pré-sal não somente foi tecnologia produzida pela Petrobras, como reconhecida internacionalmente. Agora mesmo a empresa recebeu no Texas, da indústria petrolífera, um prêmio de reconhecimento pelo desenvolvimento dessa tecnologia. Mas, como eu dizia, para finalizar essa narrativa sobre a potência... Senador, me daria uma parte? Darei a Vossa Excelência. Sobre a potência que a Petrobras representa e que muitos insistem em não reconhecer, quero apenas registrar que entre as empresas de capital aberto, a Petrobras é hoje a maior produtora mundial de petróleo, superando os gigantes internacionais como a ExxonMobil. Nem sempre foi assim. Lá atrás, no ano 2000, as ações da Petrobras chegaram a ser vendidas na Bolsa de Nova York a preços vis, levando o Estado brasileiro a abrir mão da sua posição majoritária na empresa, reduzindo de 62% para 32% o controle acionário da União sobre a companhia. 12 anos após iniciados os nossos governos, nós elevamos para 49% o controle público sobre o capital social da Petrobras, voltamos a investir em pesquisa, expandimos gasodutos e refinarias, descobrimos o pré-sal e alcançamos a autossuficiência em petróleo. Em 2002, jogada às moscas e rondada pela privatização, a Petrobras valia 15 bilhões de dólares. Como disse, hoje vale 110 bilhões e é a maior empresa da América Latina. Mas eu ouço com prazer a parte do nobre senador Tasso Gereissati. Senador Humberto Costa, eu gostaria de fazer umas observações sobre o seu pronunciamento. A princípio, esclarecer a Vossa Excelência que acho que ninguém no PSDB, o senador Serra, o senador Aloísio, autores dessa proposta, muito menos eu, desconhecem a Petrobras quanto à sua história, sua importância estratégica, o seu poderio, o seu potencial. Não há dúvida nenhuma, e eu gostaria muito que se ficasse bem claro.
o que nós estamos querendo discutir, até para poupar os vossos governos, os governos do PT, é o passado recente, sem esquecê-lo, porque eles devem servir de lição para o futuro. Esse passado que pegou essa empresa maravilhosa, magnífica, de um potencial gigantesco, e a quebrou, além de quebrá-la financeiramente, fazendo com que ela tenha, não, e aqui eu ratifico o que disse o senador Aloysio, não a maior dívida de empresas petrolíferas do mundo, mas a maior dívida de empresa do mundo é da Petrobras. E fazendo com que, além da quebra financeira, ela tenha perdido a credibilidade nacional e internacional. Lembrando que essas mesmas ações, que Vossa Excelência lembra também que subiram de valor de 2002 até final da década de 2010, que elas subiram também desde a época da criação da Petrobras. De Getúlio era menos, de Juscelino um pouco mais já, depois de... E assim, é um processo. A história, Vossa Excelência, eu sei, é um homem culto, preparado, é um processo. Esse processo foi quebrado agora, por causa da corrupção, do roubo, da má administração, roubo que todos nós estamos cansados de conhecer. Vossa Excelência também, do Paulo Roberto Costa, do Barusco, do Duque, enfim, de milhares de ladrões que foram colocados dentro da Petrobras para roubar pelo seu partido, pelo seu governo. Agora, e pela incompetência do outro lado, se juntou o pior dos mundos a essa empresa fantástica que nós queremos preservar. O roubo e a incompetência que fez com que ela comprasse a gasolina mais caro no exterior para vender mais barato aqui para ganhar a eleição. O que nós queremos é preservar o futuro dessa empresa. E preservando, fazendo com que ela possa participar, quando lhe interessar, das concorrências do pré-sal. Que ela possa, quando quiser. Vossa Excelência sabe bem, quando se retira o obrigatório, não se proíbe. Apenas se retira o obrigatório, porque ela não tem condições financeiras. Nós podemos até chamar aqui o novo diretor financeiro da Petrobras, perguntando se ela tem condições financeiras de investir em todos os leilões do pré-sal que devem acontecer daqui para frente. É só isso. Para que ela possa, e ao mesmo tempo, esse magnífico potencial de recursos naturais que foram descobertos no período do governo Lula, possam ser aproveitados no momento certo, na hora correta, e não fique simplesmente parado, servindo apenas de decoro para os nossos eventuais discursos ou momentos eleitorais. É só isso que se pretende, e eu queria deixar isso esclarecido. Excelência, eu não vejo como pensar no futuro da Petrobras e, ao mesmo tempo, nós começarmos a discutir a mudança do modelo de partilha, que não apenas ele é fundamental do ponto de vista de desenho para uma melhor exploração, sem qualquer tipo de ação predatória, mas principalmente porque o modelo da partilha foi concebido para construir a base de um grande fundo social com repercussões enormes no desenvolvimento do Brasil, com investimentos na área da educação, com investimentos na área da saúde. Então, nós estamos discutindo uma riqueza que pode ser apropriada pelo povo brasileiro, diferentemente do que foi a vida inteira, não somente no caso da Petrobras, na riqueza do petróleo, mas em tantas outras que o Brasil abriu mão de utilizá-las no interesse da sua população. Darei já uma parte a Vossa Excelência. Por essas razões, nós vamos combater vigorosamente aqui no Congresso a tentativa de impedir que a Petrobras continue operadora única do pré-sal, com a finalidade de que sigamos garantindo maior controle social sobre a taxa de produção e evitando a extração predatória por multinacionais.
O modelo atual afasta o risco de fraude na medição e de que a União seja ludibriada na fração partilhada por empresas estrangeiras. Com a manutenção das regras atuais e a Petrobras forte, é que vamos seguir investindo em conhecimento científico e tecnológico, afastando-a do sucateamento em que quase se afundou na década de 90 e início dos anos 2000. Essa é a garantia de uma política industrial que fortalece o conteúdo local, os fornecedores locais de bens e serviços, que promove a tecnologia nacional e que foi responsável, entre outras coisas, pelo renascimento da nossa indústria naval, geradora de mais de 80 mil empregos e pela expansão do setor de óleo e gás, que soma mais de 1 milhão de trabalhadores diretos e indiretos. Mas escuto Vossa Excelência, antes de concluir meu pronunciamento, o senador Jorge Viana. Líder, eu estava numa audiência fora da casa, mas acompanhando o pronunciamento, o posicionamento dos colegas, inclusive senadores da oposição, eu não preciso, mas não custa nada repetir o respeito que eu tenho por muitos daqueles que fazem oposição dura ao nosso governo, ao nosso projeto de governo no país. Mas eu não posso deixar de dar minha opinião absolutamente divergente com a posição de alguns e absolutamente convergente com a sua, com a de Vossa Excelência, senador Humberto Costa. A Petrobras está passando por um momento que eu não tenho nenhuma dúvida, como disse a presidenta Dilma, vai ficar muito melhor do que estava. Mas o nosso governo é o responsável por ter não introduzido a corrupção na Petrobras. Vamos lembrar de Paulo França, lá atrás, a crise vivida bem antes de Lula ser presidente, as denúncias de corrupção na Petrobras, bem antes de nós sequer pensarmos em chegarmos à presidenta. Mas nós levamos a Petrobras a ser responsável por estar envolvida direta e indiretamente em 13% do PIB nacional. Só que o PIB nacional hoje, o PIB do Brasil, não é um PIB de 500 bilhões de dólares como era na época do PSDB no governo. Agora são 2,3 trilhões de dólares. É a Petrobras que tem hoje o conteúdo nacional com uma política acertada que gera emprego no Brasil, desenvolve tecnologia. Foi no nosso governo que a Petrobras levou mais fundo ainda, mais adiante, a tecnologia de exploração de petróleo offshore. Como bem colocou Vossa Excelência, senador Humberto, trouxe de volta, ressuscitou a indústria naval brasileira. E o que é que a gente vê hoje? Disfarçadamente, uma campanha contra a Petrobras. Mais ainda, o modelo de partilha que o nosso governo introduziu dá a possibilidade de todos os estados, inclusive o meu, o estado do Acre, de ter um ganho direto, um benefício direto na educação, na ciência e tecnologia, com os ganhos que a Petrobras gera, com a riqueza que a Petrobras gera, com a riqueza que o país absorve. A Petrobras é admirada no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ela chega a sofrer uma espécie de preconceito. É inacreditável. E eu queria concluir dizendo a Vossa Excelência, não é possível que se siga tendo essa ação dirigida contra essa empresa. Senador Humberto Costa, a Petrobras está produzindo mais de 800 mil barris dia do pré-sal. Tem muitos brasileiros, graças a essa propaganda contra, que acham que o pré-sal não produziu nenhum litro de petróleo, muito menos barril, 800 mil barris por dia. Isso ninguém fala. No meio de uma crise que a Petrobras está enfrentando, está aumentando fortemente. É uma das poucas companhias do mundo. As grandes companhias do mundo estão de olho, querem participar. Vamos separar. Se tem interesses de partilhar aquilo que a Petrobras faz hoje, aquilo que é patrimônio do Brasil hoje, com empresas internacionais, tudo bem que se assumam. Vamos fazer esse debate. Não tem nenhum problema. Só não dá para a gente ficar nessa confusão que tem hora ficar parecendo que está se trabalhando contra essa empresa que é patrimônio do povo brasileiro. E não tenho dúvida, quando a presidenta Dilma terminar seu mandato, a Petrobras vai estar mais forte ainda do que
foi recebida quando ela assumiu o governo do presidente Lula. E aí os números falam por si só, são os fatos, são dono dos fatos. Nós vamos poder comparar Petrobras de 2002 com a de hoje e com a de 2018, certamente. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência, me agradeço a parte de Vossa Excelência, concederei a parte aos dois companheiros, e após isso não concederei mais por causa do meu tempo aqui, eu preciso, então vou ouvir o senador Aloysio Nunes, depois o senador Ricardo Ferraz. Senhor senador, veja, se nós formos comparar a Petrobras no começo desse ano com a Petrobras há 4 anos atrás, seguramente teremos um resultado positivo para esse ano. Se nós formos comparar a Petrobras de 1978 com a Petrobras de 1974, 78 será melhor. Se formos comparar a Petrobras de 70 com 64, de 70 será melhor, porque houve um progresso contínuo do trabalho, dos trabalhadores da Petrobras, da pesquisa da Petrobras, dos governos brasileiros. Evidentemente, esse argumento apresentado pelo nosso querido companheiro Jorge Vieira não tem o menor cabimento. Agora, o senador Jorge Vieira se referiu ao fato de que nós estaríamos... Contra os números não tem... Vossa Excelência diz o seguinte, que estão querendo partilhar o resultado da empresa com empresas estrangeiras. Eu sou contra a partilha do resultado da Petrobras com Barusco, com Cerveró, com com esse Duque. É esse o nosso problema. Eu sou contra o desastre que a contenção artificial de preços, por razões meramente eleitorais, como foi absolutamente evidenciado pelas gravações das reuniões acontecidas no Conselho de Administração, uma visão que contrapôs uma proposta do então ministro Mantega com a proposta da então presidente Graça Foster. O ministro Mantega escancarou o objetivo do governo. Vamos conter o preço para ganhar as eleições. Isso levou a um enorme esvaziamento do caixa da Petrobras. Isso é que é preciso reconhecer. Houve nos governos do PT a montagem de um esquema criminoso na direção da empresa. Além de ineficiente, além de ter levado a empresa a uma política de preço desastrosa, houve crime, conluio entre partidos políticos e dirigentes da empresa, tudo isso patrocinado pelo governo. Isso não aconteceu por acaso. Não se trata de preconceito, não. Se trata de ações judiciais, se trata de delações premiadas, se trata de provas contundentes produzidas em processos e inquéritos. Não estou tratando de preconceito, não. Ninguém aqui é mais a favor da Petrobras do que eu. Todos nós somos. Agora, não venham com essa história de dizer que quem critica o governo do PT... Assim como não cola o discurso do presidente Lula de dizer que tudo aquilo que as críticas que se faz ao governo, as denúncias comprovadas, frutos já que levaram a condenações judiciais de dirigentes do seu partido, e de partidos aliados, são mera invenção da imprensa. Vamos colocar as coisas no terreno da realidade. Vossa Excelência é um homem honrado, um homem correto, assim como o senador Jorge Viana. Não fica bem esse tipo de escapismo em não querer assumir responsabilidades que são dos senhores, para que nós possamos juntos corrigi-las. Muito obrigado. Ouço o senador Ricardo Ferraço e, infelizmente, depois disso não poderei dar mais a parte. Senador Humberto Costa, eu primeiro desejo saudá-lo pela oportunidade e pela propriedade do tema que Vossa Excelência traz à tribuna, até porque nos próximos dias todos nós estaremos nos debruçando e nós estaremos aprofundando o debate em relação a esse tema. Hoje mesmo, na Comissão de Infraestrutura, nós aprovamos um requerimento, mesmo considerando que no dia 30 nós teremos aqui uma sessão temática para fazer esse debate, antecipando a sessão temática. Na Comissão de Infraestrutura, na próxima quarta-feira, às 8h30, nós estaremos fazendo já o primeiro debate focado nesse tema. Mas me parece importante que nós
talvez tenhamos que desmistificar algumas questões. Não é verdade que aqueles que professam a manutenção do modelo de manter a Petrobras como operadora exclusiva gostem mais ou menos da Petrobras do que aqueles que divergem com esse tema. Isso é uma forma disfarçada de você encarar a realidade. O fato objetivo é que há muitos anos a Petrobras dispõe desta prerrogativa, que não foi apenas uma decisão do presidente Lula, foi uma decisão do Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro deu à Petrobras essa prerrogativa já há alguns anos, de que ela fosse operadora exclusiva na camada de pré-sal. Quando se fala que o Brasil está produzindo 600, 700 mil barris de petróleo da camada pré-sal, é verdade, mas não no regime de partilha. A produção da camada pré-sal, hoje em produção, é da camada pós-sal, é da camada pré-sal, mas ainda do sistema de concessão. Nesses anos todos, em que nós mudamos, a meu juízo, equivocadamente, o sistema de exploração de petróleo e gás no Brasil, nós fizemos apenas uma rodada e um leilão. E um leilão que não conseguiu, além de um consórcio, para competir na exploração daquela que é a joia do tesouro, que é o campo de Libra. A Firjan acaba de publicar um relatório, uma nota técnica muito consistente, dando conta de que a indústria brasileira chega a perder 11 bilhões e 500 milhões de dólares a cada rodada não efetivada. O levantamento mostra que cada rodada licitatória atrai, em média, mais de 27 bilhões de dólares em investimentos futuros, porque do leilão para a exploração demandam-se 4, 5 anos de trabalho duro para que isso possa se transformar em realidade. Portanto, o que nós estamos discutindo é se a Petrobras, nós não estamos discutindo conteúdo local. Nós não estamos discutindo sistema de partilha versus sistemas de concessão. O que nós estamos discutindo é se a Petrobras, à luz da sua circunstância essa, crise essa, que não foi importada, basta que possamos botar um olhar sobre o balanço da Petrobras, feito pela Price, em que aponta no balanço de 2014 6 bilhões, melhor dizendo, de prejuízos em função de corrupção, mas 55 bilhões de prejuízo em função de escolhas mal feitas, de opções e decisões que não foram tomadas, nem sustentadas com base no planejamento. Haja vista a própria revisão no plano de negócio que a atual diretoria está fazendo, em relação às refinarias Copérsia, Abreu e Lima, a refinaria Prêmio do Maranhão e assim por diante. Portanto, a crise que a Petrobras está vivendo é fruto do seu desgoverno, dos seus equívocos. E nós precisamos, de uma vez por todas, desmistificar essa questão de quem é a favor de que a Petrobras, por não ter condição de ser operadora exclusiva, porque isso foi dito aqui pelo atual presidente da Petrobras, que se fosse feita uma rodada, a Petrobras não teria condição de participar, dada a sua conjuntura econômica e financeira. Ora, a Petrobras, deputado, senador Humberto Costa, e já encerro agradecendo muito a vênia de Vossa Excelência, a Petrobras não é importante, é muito mais que isso. A Petrobras, ela é estratégica para o país, mas ela não é mais importante que o Brasil. Não é possível que o Brasil continue retardando investimentos em campos de petróleo e exploração simplesmente porque a Petrobras, pelos seus equívocos, não reúne condição de fazer essa exploração. Mas esse é um debate que nós vamos continuar fazendo ao longo dos dias de maneira respeitosa e civilizada, em que pese as divergências que devem existir no campo democrático e da civilidade. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossas Excelências, os apartes, mas queria dizer que eu aqui não estou fazendo
uma discussão maniqueísta. Eu não estou discutindo intenções, eu estou discutindo consequências. A consequência, tanto da mudança do modelo de partilha para concessão, quanto do fim da obrigatoriedade da Petrobras ser a operadora única, trazem consequências que são exatamente aquelas do enfraquecimento da empresa, do enfraquecimento da capacidade do Brasil explorar e utilizar adequadamente essas riquezas. Não é por acaso, não é um projeto só. Começa com um decreto de Vossa Excelência, a quem eu respeito muito, mudando a forma de contratação que a Petrobras faz. Ou seja, se fosse aprovado ou se for aprovado, não sei, nós vamos engessar a empresa, diminuindo a sua capacidade de competir em agilidade com as demais empresas estrangeiras. Depois, tiramos a Petrobras de ser a operadora única, de ter os 30% em cada um desses blocos. Me permita sustentar a razão do porquê apresentamos esse decreto legislativo. Esse decreto legislativo foi editado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não foi nem editado pelo partido de Vossa Excelência, nem pela presidente Dilma, nem pelo presidente Lula. Foi editado exatamente para que desse à Petrobras velocidade e condição de competir com o setor privado. Vossa Excelência tem razão. Ocorre que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E o que fez a Petrobras nos últimos anos? A Petrobras, a direção da Petrobras, aqueles que dirigem a Petrobras, se valeram desses mecanismos para impedir a melhor competição. Como eu posso admitir que nos últimos 10 anos a Petrobras, por convite, comprou em serviços e produtos mais de 220 bilhões de reais, definindo aqueles que ela deseja ou que ela estabelece o critério que possa participar desse convite. Está faltando transparência, democracia, competição Excelência, no processo de produtos e serviços. Essa é a razão do nosso decreto. Eu peço vênia, Vossa Excelência. Eu gostaria de concluir meu pronunciamento dizendo, inclusive, que tive a oportunidade de ser integrante da CPI da Petrobras aqui do Senado e da CPI mista da Petrobras no ano passado. E, ao final, o relator apresentou, inclusive, uma proposta de mudança nessa legislação, mas talvez Vossa Excelência não tenha sequer procurado, ou talvez conheça e acha que o modelo não é esse, e, na verdade, traz para uma situação de absoluta impossibilidade. Apresenta-se um decreto, revoga-se o decreto anterior, joga-se a Petrobras na 8666, quando há outras alternativas. Poderia Vossa Excelência conhecer a proposta que foi apresentada por vários técnicos no sentido de um novo modelo que seria mais fechado, mas que não deixa a Petrobras na condição de não poder competir. Eu concordo com Vossa Excelência, não há como engessar uma companhia como a Petrobras e submetê-la à lei de licitações. Mas entre um campo e outro, há um caminho do equilíbrio e o governo deve e pode propor um freio de arrumação de modo a aperfeiçoar, mas evitar essa liberalidade, porque isso é que constituiu, me desculpe, presidente, isso está na origem da constituição do clube e no cartel das empreiteiras, que tomaram conta da Petrobras nos últimos anos. Eu peço ao nobre líder, estou sendo cobrado pelos colegas a conclusão. Com certeza, eu vou tentar concluir. A Petrobras já fez investimentos significativos no pré-sal e não pode ser agora jogada para fora do negócio dessa maneira, em prejuízo seu e benefício dos seus concorrentes internacionais. A sua máxima participação nos consórcios permite acesso à maior parcela nos resultados econômicos que serão partilhados com todos os brasileiros, especialmente no que tange aos royalties do petróleo e ao Fundo Social do Pré-Sal, que redundarão em aumento significativo no investimento em educação e na saúde,
conforme nós mesmos aprovamos neste Congresso. Temos uma produtividade alta, uma saúde financeira boa, riscos mínimos na exploração e reunimos as melhores projeções futuras em termos de reservas para a produção de petróleo e derivados e para a garantia de acesso a mercados com potencial de crescimento. Por todos esses motivos, são incontáveis os especialistas que não veem qualquer desespero, qualquer urgência no desenvolvimento de novos campos do pré-sal. Essas jazidas são bens que estão lá há milênios e não tem sentido querer abri-las de forma assodada para que um imenso patrimônio nosso seja dilapidado sem planejamento e olhar no futuro por empresas internacionais. Há na nossa parte uma profunda convicção de que o modelo de partilha trouxe imenso avanço à Petrobras, ao Brasil e aos brasileiros. E por essas razões, vamos nos opor veementemente a que seja desmontado, porque há razões vivas para acreditar que o verdadeiro interesse no início desse desmantelamento esteja escondido na fala de um dos defensores dessa proposta, levantado aqui ontem em plenário, de que é importante que, abro aspas, a lei das privatizações seja feita também no pré-sal, fecho aspas. O pré-sal é um patrimônio do Brasil e não está à venda, é dos brasileiros, das nossas gerações futuras, e vamos reagir a qualquer tentativa de entregá-lo ao capital estrangeiro. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, obrigado a todos os senadores aqui que viram-se, de certa forma, tolhidos para poderem se manifestar. Muito obrigado.